após o deputado André Fufuca, do PP, assumir o Ministério do Esporte no governo Lula, o partido que integra o Centrão aprovou uma agenda com valores essenciais da sigla. Olha só, um partido falando em valores. Em geral, quando eu vejo partido brasileiro falar em valores, já penso em dinheiro, né? O documento, elaborado pela senadora Tereza Cristina, endossado pelo presidente do PP e também senador Ciro Nogueira, velho cacique do Centrão, defende pautas consideradas conservadoras, como a criminalização do aborto e a valorização da família, como pilar central na formação de indivíduos. Os parlamentares integraram o governo de Jair Bolsonaro. Tereza Cristina foi ministra da Agricultura e Ciro Nogueira comandou a Casa Civil. O partido também se posicionou contra a descriminalização das drogas e contra retrocessos do governo Lula, como a possibilidade de revisão da reforma trabalhista. Embora tenha sido um dos principais alvos da Lava Jato, a legenda se manifestou contra a corrupção. Da boca para fora, todo mundo é contra a corrupção, né? O partido também fez críticas a invasões de propriedades e defendeu políticas fiscais equilibradas e que empresas estatais sejam regidas por mérito e competência, alinhadas a uma gestão transparente e voltada para resultados. Ah, Wilson, não tem a menor dúvida de que foi sempre isso que o Ciro Nogueira defendeu, que ele fez, né, com todas as suas indicações políticas. A gente viu, por exemplo, no caso do FNDE, lembra? Do Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, o escândalo, envolvimento ali de polícia. Pois é, o documento expõe o racha entre senadores e deputados do PP. O primeiro grupo é mais alinhado ao bolsonarismo, quer dizer, os senadores, e o segundo ao governo Lula, os deputados. Wilson, dá para levar a sério alguma coisa desses posicionamentos? Eu não vejo nenhum desses políticos com convicção sobre esses temas específicos. Eu vejo, claro, eles querendo explorar parcelas do eleitorado, mas, na verdade, você tem uma maioria ali fisiológica no PP, envolvidas em escândalos, e uma figura ou outra, contra a qual não dá para falar isso, como a Tereza Cristina, que é considerada, mesmo por críticos do bolsonarismo, como uma gestora mais técnica, que não ficou ainda associada a esse reacionarismo bolsonarista, eventualmente golpista, mas ela está no partido, então participa da elaboração desses documentos e acaba ficando aí associada ao Ciro Nogueira. Vamos ver no desempenho dela daqui para frente como é que ela vai conseguir administrar a própria imagem no meio dessas figuras, como direi, insuspeitas. A ironia mold on, diga aí. Mas, Felipe, agora tem um detalhe dessa carta que, assim, eu acho que é um detalhe que eu acho que é o detalhe mais perspicaz desse documento, que é o seguinte. PP, você falou bem, quando a gente fala de PP, a gente fala que é o partido, que foi um dos partidos que teve mais parlamentares, né, envolvidos na Lava Jato. Essa ala do PP, esse povo do PP, parte da seguinte premissa: olha, é só partido, é só político macaco velho, né? Então, são parlamentares que partem daquela premissa, né? Eu vou criar uma dificuldade para vender o quê? Uma facilidade. Então, há um jogo ali do Ciro Nogueira com Arthur Lira. Você, de fato, publicamente tem esse racha entre o PP da Câmara e o PP do Senado, como acontece no MDB. O MDB também tem esse racha Câmara versus Senado. Só que tem um detalhe. Não dá para descartar a possibilidade de que esse racha seja apenas da boca para fora. Porque internamente, quanto mais o PP, Ciro Nogueira, mostra para o público que, olha, né, essa ala do Arthur Lira ou do Fufuca, olha, esses caras estão entrando por responsabilidade deles. Isso é responsabilidade do Lira. Maior é a fatura, entre aspas, né, não estou falando aqui fatura literalmente, mas maior é a fatura que o próprio Lira vai conseguir cobrar do Palácio do Planalto. Né? Por quê? Porque quando você tem um racha do partido, isso é um elemento que ele entra na negociação de composição ministerial. Porque o articulador político, ele fala o seguinte:
presidente, ou ministro, ou quem quer que seja, para eu conseguir trazer esse povo do meu partido para a sua base, eu vou ter que apagar esse incêndio aqui. Então, há também esse jogo político que também colabora justamente para essa intenção do Lira de compor o governo federal e de pleitear junto ao Lula um espaço cada vez maior na esplanada dos ministérios. E, de quebra, também isenta o próprio Arthur Lira de entregar uma base parlamentar grande para o governo Lula. Hoje o PP, se não me engano, tem aproximadamente 45 deputados. Acho que 49, se não me engano, o número correto. Todo mundo sabe aqui em Brasília, Felipe, que o PP, que o Lira nem Fufuca vão conseguir entregar 49 votos para o governo federal. Então, uma carta dessa, uma carta divulgada hoje, inclusive a gente deu o documento em primeira mão, ela funciona como uma espécie de vacina. Ó, vocês estão vendo o governo Lula que a gente não consegue entregar todos os votos porque o partido não está unido? Mas para unir o partido, eu acho que a gente tem uma solução. Me entregue um ministério maior, me entregue um orçamento maior, me entregue 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e por aí vai. Então, a carta, ela também faz parte desse jogo político e dessa negociação e desse processo aí de, digamos que, eu ia utilizar um termo chantagem, mas acho que chantagem é muito forte, mas faz parte desse jogo, né? Da política brasileira, e sempre criar uma dificuldade a mais para que o parlamentar vá lá, bata na porta do gestor público e fale: olha, eu tenho uma facilidade para você, me entregue um ministério, me entregue uma diretoria de estatal, me entregue uma caixa econômica e por aí vai, sabe, Felipe? Então também há também essa questão. E publicamente, né, o Ciro Nogueira também dá uma certa satisfação ao público conservador que apoiou ele, né, nas últimas eleições. Só que, de novo, né, Felipe? Cai quem quer, né? É aquela história. Cai quem quer. Cai quem quer, né, meu amigo? Só trouxa cai, né? Ciro Nogueira, ele era um dos líderes ali do quadrilhão do PP na acusação da Procuradoria-Geral da República, que, obviamente, acabou arquivada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, integrada pelo Cássio Nunes Marques, que foi apadrinhado pelo próprio Ciro Nogueira. Aliás, Cássio Nunes Marques, que deu voto pela cassação do mandato de deputado federal do Deltan Dallagnol no Tribunal Superior Eleitoral. Ciro Nogueira tem influência sobre o Cássio Nunes Marques. Ciro Nogueira não perdoa essa turma da Lava Jato, porque ele foi alvejado, porque era a turma dele que estava ali na Petrobras, que estava envolvida nos esquemas apontados pelos investigadores e até por tribunais. Então, esse é o verdadeiro Ciro Nogueira, que, no entanto, descobriu um nicho ali de massas de manobra para ele atiçar nas redes sociais, falando em favor de pautas à direita contra o governo do PT. E tem gente que lê algumas coisas, porque, né, apontar a sujeira do outro, muitas vezes, é uma verdade que se publica. E aí você tem essa ingenuidade de uma parcela do eleitorado, que o sujeito vê lá alguém que eventualmente faz as mesmas imundícies, só que de outras maneiras para o outro lado, falando uma verdade sobre aquela figura que ele detesta, a pessoa curte, a pessoa compartilha, a pessoa passa até a simpatizar com o sujeito. O eleitor, muitas vezes, ele não pensa na rede social, se aquela pessoa está falando aquelas eventuais verdades, né, mas obedecendo a princípios e critérios que ela aplica a todo mundo, ou se simplesmente ela aponta a sujeira de um lado só, enquanto faz igual, faz pior, ou acoberta a sujeira do seu próprio lado. Então, Ciro Nogueira encontrou esse nicho aí de trouxas, que acabam tomando ele como uma liderança de direita, conservadora, antipetista. Ele é um velho cacique do Centrão, mancomunado aí com todo esse sistema que hoje se vinga daqueles que descobriram os seus podres. E a Tereza Cristina está lá no mesmo partido. Vamos ver se ela consegue, mesmo estando no mesmo partido, não se misturar e ter uma carreira política mais digna, né, do que toda essa geração que passou.